Projeto da disciplina Visualização da Informação, aqui da Universidade Cruzeiro do Sul. Bom, como base de dados eu utilizei aí o Campeonato Brasileiro de 2007, então copiei aqui todos os dados dessa classificação final e joguei para esse arquivo CSV que eu criei. Utilizei a posição, a pontuação, os clubes, vitórias, derrotas, empates, gols marcados e a região de cada clube. Organizei aí também por posição todos os clubes. Então vamos lá para dentro do projeto. Bom, aqui dentro do projeto, o primeiro gráfico eu utilizei o Matplotlib, o Pandas e o NumPy. Fiz o import dos três, utilizei o Pandas para fazer a leitura do arquivo CSV. Coloquei esse index aqui só para a gente fazer uma organização em forma decrescente. Estilizei aqui o gráfico, mudei o tamanho desse gráfico. Coloquei aí como um gráfico de barras pela pontuação e depois coloquei os clubes no eixo Y, né, na posição vertical. Depois adicionei aí uma legenda para tanto o eixo X quanto o eixo Y e o título aí para o gráfico. E ele ficou dessa forma. São Paulo aí, time com mais pontos, ficou em primeiro e vai em ordem decrescente aí, diminuindo conforme a pontuação dos outros clubes. Uma curiosidade, a gente tem alguns clubes aqui com a pontuação igual, então essa classificação foi definida por outros critérios, saldo de gols, vitórias, enfim. Não foram só os pontos que definiram a colocação. O segundo gráfico foi um gráfico de linhas, e aí eu utilizei as vitórias por clube, então fiz aí também o import Matplotlib e o Pandas, fiz a leitura do arquivo CSV, estilizei o gráfico, alterei o tamanho, adicionei uma legenda eixo X e Y, um título, e coloquei o gráfico normalmente como um gráfico de linhas. E ficou dessa forma. A gente pode ver a relação direta desse gráfico com o gráfico anterior, em que o São Paulo foi o time com mais vitórias e também foi o time com a maior pontuação. Então tem aí a sua conexão direta. Mesmo que a gente tenha outra curiosidade aqui, que o Cruzeiro, por exemplo, teve uma maior quantidade de vitórias que, por exemplo, o Fluminense e Flamengo, mas acabou ficando atrás na classificação por conta do resto das estatísticas, né? Tanto empates quanto derrotas. Então acabou influenciando, não é totalmente por esse critério que é definida a pontuação. E aí, por fim, a gente tem esse último gráfico, que eu importei em Matplotlib. Aí eu coloquei uma lista com a quantidade de clubes por região. Então, coloquei as regiões embaixo como a legenda, né, que eu vou utilizar no gráfico. Então, Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste. Nós não tivemos aí representantes do Norte nesse ano. Então, eu estilizei o gráfico, alterei o tamanho, coloquei um título. E aí, eu utilizei o gráfico de setores para essa relação. Então, eu utilizei a quantidade de clubes por região como base de dados. As labels ficaram as regiões, conforme eu falei anteriormente. O Start Angle eu coloquei 90 aqui só para ficar visualmente melhor. Assim como o Shadow True aqui para adicionar uma sombra ao gráfico e ficar visivelmente mais agradável. E esse Auto PCT aqui para colocar a porcentagem que cada valor aqui corresponde no gráfico, né, ao todo. Então ficou dessa maneira. A gente tem aí a região Sudeste com 50% dos clubes, região Sul com 30%, Nordeste com 15%, Centro-Oeste com 5%. A região Sudeste, por ser o forte econômico aqui do nosso país, eles podem ter uma infraestrutura melhor, alguns jogadores melhores. Então, consequentemente, eles têm uma maior quantidade de representantes na elite do futebol brasileiro. E aí, como curiosidade também, a gente pode ver que, mesmo juntando o Centro-Oeste e Nordeste, a gente não chega na quantidade do Sul. Então, nesse ano aí, a gente teve uma diferença bem gritante da quantidade de clubes em relação às regiões. É isso, obrigado pela atenção. Tchau, tchau.